Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vai Para o Hardware. Esse é um vídeo um pouco longo, talvez, um tanto quanto confuso, onde eu vou tentar passar para vocês os meus pensamentos sobre envelhecimento de placas de vídeo. Eu recebo aqui no canal muitas vezes, especialmente nas lives, as pessoas falam assim: Lucas, eu comprei uma placa de vídeo da NVIDIA ou da AMD, será que daqui a 3 anos ela vai estar rodando bem? Isso é uma coisa que não dá para ter 100% de certeza, porque, bom, ninguém sabe o futuro. Mas a gente consegue fazer uma estimativa se a gente olhar para o passado e ver como as placas do passado evoluíram e como elas estão rodando agora. Eu estava conversando com o Robson lá do canal Lock Gamer e ele me falou uma coisa que depois eu fiquei pensando. Ele falou assim: cara, se você reparar bem, historicamente as placas, falando de NVIDIA, as placas final 70 envelhecem melhor. São placas que passam a geração dela e continuam rodando bem, né? Recentemente eu trouxe aqui no canal 2 testes com a GTX 970 de 4 GB ou 3 GB e meio, né, como de fato ela funciona ali. Claro, é 3.5 mais 0.5 GB, né? E é uma placa lançada no final de 2014 e, poxa, 4 anos depois ainda tá rodando bem. Shadow of the Tomb Raider, Assassin's Creed Odyssey, tá rodando Far Cry, os jogos novos, tá rodando todos eles. Não roda no Ultra, mas no alto ali, às vezes precisa tirar uma coisa aqui, uma coisa ali, ela está rodando bem. O nível de desempenho da 970 é mais ou menos o da 1060. Entra de 3 a de 6 GB, ela fica bem nesse meio termo ali. Então você vê que uma placa 70 lançada há 4 anos atrás, hoje, não que ela perdeu o desempenho, mas hoje você tem uma 60 com um desempenho próximo. E na próxima geração é provável que a 50 vai ter o desempenho da 70 lá de trás. E se você olha para um nível abaixo da 970, a 960 que foi lançada, se eu não me engano, em janeiro de 2015, essa é uma placa que é um pouco mais nova que a 970, porém ela tem mais dificuldades para rodar os jogos hoje. Tanto que a 60 da série 900 virou mais ou menos a 1050 Ti da série 10. Então 70 virou 60, 60 virou 50 Ti. E hoje, o que uma 1050 Ti consegue rodar? Roda todos os jogos, mas você pega os jogos novos, como Shadow of the Tomb Raider, que inclusive tem o patrocínio da NVIDIA, você precisa colocar no baixo para rodar 60 FPS. No baixo. O Assassin's Creed Odyssey é a mesma coisa. Então os jogos vão evoluindo e ficando mais pesados, conforme tem hardwares mais poderosos no mercado, eles vão desenvolvendo jogos mais pesados, ou como alguns preferem dizer, jogos mais mal otimizados, tendo muito hardware de sobra, porque antigamente o hardware era fraco, os caras tinham que fazer rodar, né? E aí trabalhavam mais. Teoria da conspiração que dizem por aí. Mas agora a gente vai pensar que o cara que comprou a 960 em 2015 conseguia rodar bem os jogos da época. GTA V, Battlefield 4, Far Cry 4, Far Cry 3, rodava bem. Mas passou a geração, veio a série 10, beleza. Passou a série 10, está em transição para a série 20, né? Ainda não lançou todas as placas da série 20, mas está em transição. E uma 960 que tem um desempenho próximo de uma 1050 Ti estaria rodando os jogos no mínimo hoje, no mínimo no baixo ali, no médio em alguns casos, para conseguir 60 FPS. Agora, a 970 de 4 anos ainda está rodando, porque a ideia da placa 70 sempre foi oferecer o melhor desempenho pelo melhor custo possível. Você tem a 80 que é mais rápida, você tem a 80 Ti que é mais rápida, você tem as Titan que são bem mais rápidas, mas a 70, cara, é aquela placa que, pô, o cara comprou ali no preço bacana, pagou bem menos que a 80, geralmente o desempenho é muito próximo, isso historicamente sempre foi assim. Então, apesar de eu gostar bastante da GTX 1060 de 6 GB, é uma placa mais usada do mundo, segundo os dados da Steam, a 1060 é mais ou menos a 970 de 4 anos atrás.
e ela já está há 2 anos no mercado, 1060. Será que ela vai ficar mais 2 anos, ou seja, completando o ciclo de 4 anos que a 970 ficou? Provavelmente. Mas daqui a 2 anos é capaz dela já não estar... Se hoje ela já tem dificuldade para rodar alguns jogos no alto, imagino que daqui a 1 ou 2 anos ela esteja ali já lutando no médio. Agora, essa belezinha aqui, 1070, provavelmente vai tranquilo. Porque hoje é uma placa que roda bem no Full HD, e você pode até mesmo colocar no 2560 x 1440 que ela roda bem os jogos. Tem comparativos aqui no Shadow of the Tomb Raider, por exemplo, cara, 2.5K alto, show de bola. E essa placa vai ter mais fôlego para ir adiante. Podem me cobrar daqui a 2 anos, posso estar errado, mas eu vou voltar aqui no canal para fazer testes retrô, tanto com a 970 quanto com a 1070, para ver como que elas evoluíram. A 970 e a 1060, que tem praticamente o mesmo desempenho, vão estar mais ou menos no mesmo nível, e a 1070 eu imagino que ainda vai estar rodando bem em Full HD. Ainda vai estar rodando bem. E aí entra aquela questão de VRAM. Pô, a 970 tem 3.5 GB mais 0.5 GB ou 4 GB. A 1060 tem praticamente o mesmo desempenho, mas tem mais memória. E sempre que eu fiz comparativos com a 1060 de 3 e de 6 GB, eu falei para vocês que nem sempre a memória a mais vai salvar a placa. Porque às vezes surgem jogos que exigem mais, que são mais pesados para a GPU, de forma com que você precisa reduzir a configuração gráfica e com isso alivia a memória. Em alguns casos a VRAM ajuda, tem jogos que usam mais de 3, mais de 4 GB, mas não são todos, tá? A 1070 tem 8 GB de memória, isso aqui é mais do que suficiente para ela, não... são poucos os jogos que você chega a usar 8 GB, tem jogos que alocam na memória, mas não estão precisando usar de fato, né? A vantagem de placas com bastante VRAM é para máquinas que têm pouca memória RAM. Também já mostrei isso aqui em diversos comparativos, quando você pega uma 1060 de 3 e de 6 GB e um setup com apenas 8 GB de RAM, e um teste onde os 3 GB é pouco, o que o sistema vai fazer? Vai alocar na memória RAM. Quem tem apenas 8 GB de RAM vê o uso de RAM subindo, subindo, subindo. A placa de 6 GB, ela tem mais folga para isso. Pô, precisou de uma textura de alta resolução, uma sombra de alta qualidade, tem VRAM, joga na VRAM. A de 3 GB, em alguns casos, vai ter que fazer o quê? Coloca na RAM. Se o cara tem pouca RAM no sistema, esse é um problema. Então placas com mais VRAM dão uma folga a mais, especialmente para quem tem pouca RAM no sistema. Até porque não é bom o jogo usar RAM no sistema, a RAM é muito mais lenta que uma memória de uma placa de vídeo dessa que trabalha aí a, sei lá, 300 GB por segundo versus uma RAM que está trabalhando ali a 32, 36 GB por segundo. É uma velocidade, assim, tipo 10% da velocidade da comunicação entre GPU e RAM da placa de vídeo. Então, preferencialmente, opte por usar na VRAM, mas sempre com um equilíbrio. É igual o caso da 960 de 2 e de 4 GB. No geral, 2 GB já rodava bem. A de 4 GB era uma versão um pouco mais cara. E eu até falava pro pessoal, olha, de 4 GB na minha opinião não vale a pena, porque quando você precisar de memória RAM, de memória de vídeo, provavelmente a GPU já vai estar enfrentando dificuldades para rodar os jogos. Você pega hoje um Assassin's Creed Odyssey ali no muito alto, ele vai estar usando 3.5, 3.800 de VRAM, mas a 960 não consegue aguentar. Não por falta de VRAM, mas por falta da GPU, por falta do poder de fogo da GPU. Enfim, esse aqui foi um vídeo tanto quanto confuso, passei aí as informações que eu estava pensando aqui sobre evolução das placas de vídeo, envelhecimento. Na minha opinião, a 1070 é uma placa que vai longe no mercado, claro, acima dela também vai. A 1060 provavelmente ainda vai estar rodando relativamente bem nos próximos anos, é uma placa muito popular. Quando o desenvolvedor abre a Steam e fala, vamos ver aqui qual é o hardware mais usado no mercado, 1060, vamos otimizar o jogo para quem tem 1060 para baixo. Isso acontece. Então não significa que a 1060 não vai rodar os jogos daqui para frente. O que eu disse aqui no vídeo é que
os dois jogos lançamentos, Assassin's Creed Odyssey e o Shadow of the Tomb Raider, ela já está tendo um pouco mais de dificuldades, coisa que uns anos atrás ela tinha folga nos jogos atuais. Você colocava ali muitas das vezes no Ultra, ou no Ultra com alguma coisinha desabilitada, ela fazia 60 FPS. Vai passando o tempo, vai ficando mais pesado, os jogos vão ficando mais bonitos e acaba tendo uma necessidade maior de uma placa de vídeo. Há, sei lá, 5, 6 anos atrás, você tinha ali, não, nem tudo isso, uns 4, 5 anos atrás, você tinha ali aquela 7970, 7950 que rodava bem em Battlefield 3, rodava relativamente bem em Battlefield 4 no Ultra, só que o nível de desempenho, por exemplo, de uma 7950 que eu tive é mais ou menos o de uma 1050 Ti hoje. Então a placa que era quase a high-end de várias gerações atrás, hoje está no nível de uma placa bem de entrada ali, acima da low-end, que é a GT 1030. Isso vai acontecendo, o mercado de hardware é assim. Daqui a 10 anos, uma 1070, cara, não vai rodar nada, vai estar, eu imagino aí... Cara, sério, para pensar daqui a 10 anos, o que vai ter de hardware no mercado? Acho que você vai rodar Ray Tracing aí no smartphone, no hardware smartphone. Se isso realmente pegar, né, se for para os consoles também, se a AMD também trouxer, eu imagino que isso possa se popularizar. Mas daqui a 10 anos, cara, as placas de hoje vão parecer brinquedo. Vai parecer aquelas placas lá, tipo GTX 460, 580, placas que na época eram muito boas, mas que hoje você pega ali, poxa, às vezes o Full HD já não dá para ela mais, né? Tem que baixar a resolução. Ok? Bom, esse é um vídeo um pouco mais simples, estou postando ele no sábado, um dia antes das eleições. Votem com consciência e tomara que os preços dos hardwares reduzam, a nossa moeda volte a se valorizar e com isso o dólar caia para que os próximos lançamentos cheguem em valores mais interessantes para a gente. Essa é a minha esperança de um Brasil melhor 2019-2020. Claro, hardware, preços de equipamentos é o menor dos problemas que o nosso país tem. Mas isso é uma coisa que eu convivo aqui diariamente, sempre falo para vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês gostariam que uma 1070 custasse R$500. Como lá fora, o cara que ganha $1.400 por mês pode comprar uma placa dessa por $400. Uma proporção de 1 por 1 aí, né, do dólar. Eu não sei se isso chega a acontecer um dia no Brasil, né, mas vamos ter esperança, né, cara? Enquanto isso, a gente vai fazendo os testes para vocês e vocês decidem aí qual é a melhor opção custo-benefício. Um abraço.